Boa noite! Estamos começando essa live tão esperada, principalmente por mim, claro, com certeza. Hoje eu vou conversar com o professor doutor Roberto Simões e a gente vai falar sobre yoga e neoliberalismo. Então eu vou começar contando aqui como que eu conheci o professor Roberto. Foi no Paraty Yoga Festival, nessa versão que teve online. Foi a primeira vez que eu vi o Roberto falando, e aí ele começou a falar de Patox para se referir a Patanjali, e aí tudo que ele falou, aquilo embrulhou a minha cabeça, foi tipo, nossa, olha esse cara falando coisas que ninguém fala. E aí eu comecei a ir atrás, maratonei vários podcasts, e aí comecei a fazer os cursos com ele, e a partir daí, vários tapas na cara, né, necessários. E estamos aí agora, nesse momento que eu estou tão empolgada e emocionada para falar com uma pessoa que eu admiro muito e que tem coragem de falar o que tem que ser falado, né? Que é importante. Então eu vou chamar aqui o Roberto. E bem-vindo todo mundo que está aí, gratidão pela presença. E podem aí deixar os comentários, trocar ideia. Oi, professor! Beleza? Me ouve Beleza, e bem? você? Ouço, e você? Me ouve? Maravilha. Ouço bem. Espero que a gente consiga manter a internet aqui funcionando, que eu não moro na roça, mas aqui quando chove na ilha, a internet fica variando demais. Mas estamos aí. Muito Tamo aí, obrigado pelo vamos. convite Eu que agradeço. e a gente poder aqui debater e pensar o yoga. Isso é muito raro. É muito bom. Olha só, eu só vou contar pra galera como que rolou essa ideia da gente conversar, né, e levantar esse Ótimo. tema. Porque na verdade foi um post que você fez e que você colocou de um jeito bem claro e objetivo sobre o neoliberalismo no yoga. E aí eu vim conversar com você e falar: nossa, agora sim você pegou no ponto certo. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer, mas eu tenho comido pelas beiradas. E aí você já foi, tipo, o dedo na ferida. E aí a gente começou a conversar que é uma coisa que falta, que muitas pessoas têm debatido sobre yoga atualmente e deixado essa parte do neoliberalismo de fora. Só que acontece que a gente vive numa sociedade neoliberal que é tipo o macro. O yoga é um micro dentro do macro e não tem como ele não ser afetado. É impossível. E aí muitas vezes a gente vem debater a origem do yoga, o que é yoga, o que não é yoga, por que é yoga, por que é ginástica, e fica uma briga, né? Muitas vezes sobre isso, às vezes, as pessoas não estão vivendo a essência do yoga porque elas têm que postar no Instagram. E aí ninguém fala sobre isso, sobre aonde a gente está inserido no mundo inteiro. Não é só no Brasil e não é só o yoga, é tudo. Todos os ambientes de trabalho, todas as pessoas, não importa o que você esteja fazendo, você está inserido no mundo neoliberal e comandado por uma lógica neoliberal, né? E em maior ou menor grau, mas todos estamos. Então, eu acho que seria interessante, em primeiro lugar, a gente contextualizar o que é o neoliberalismo, né? Muito bom, muito bom. Muito massa estar aqui, muito legal. Geralmente me chamam para falar de neuro, para falar de outros assuntos mais ligados à meditação, coisas práticas, né? E eu acho que esse é um pouco o mote da ideia do neoliberalismo, né? Eu não vou fazer um apanhado histórico, linha histórica do que é liberalismo, né? Não comparar nada disso, mas a gente está imerso nisso, então é fácil perceber, né? É, o neoliberalismo vai estabelecer e crescer como uma espécie de uma filosofia econômica da organização social capitalista. Acho que esse é o primeiro passo, né? Ela não vai fazer raiz num tipo de organização socialista, comunista ou anarquista. E também não cabe te dizer se ela é boa ou ruim, por mais que a gente vai falar ruim dela. Mas é a questão que nós vivemos nesse paradigma e uma das coisas que o neoliberalismo mais constrói é a diminuição do seu senso de crítica. Fica todo mundo tão imerso na própria correria que se esquece de entender aonde está imerso. E essa é a raiz do yoga. Essa palavra que eu odeio, assim como essência, mas acho que ela faz sentido para a galera que nos ouve, assim, nos vê. O yoga não quer acabar com a ilusão da vida, maia, não quer levar você para mundos imaginários, transcendentes, né, da luz de Saint-Germain.
Mas ele quer eliminar ou te ajudar a ter uma visão mais clara de onde você está. Ele vai chamar isso de vidya, né? Ele quer acabar com a ignorância, a vidya, a partícula negativa. E nada mais é isso numa linguagem mais próxima, porque eu gosto de transformar a palavra, porque a vidya, ignorância, já é uma palavra capturada pelo neoliberalismo. Então, o caso da primeira pergunta, já avançando. O neoliberalismo, ele captura alternativas. Deleuze vai chamar de axioma. Qualquer linha de fuga, o neoliberalismo ele vai capturar isso, o capitalismo. Então, por exemplo, o movimento punk, movimento contracultural de jovens operários, chão de fábrica da Inglaterra, produz a sua própria cultura do punk, ligada a um anarquismo. Após algumas décadas, o capitalismo captura o movimento punk, a sua ideologia é capturada, a sua forma de viver é capturada, a sua filosofia é capturada, e você vai em qualquer shopping em Guatemi e já tem uma calça rasgada, você vai num estúdio, alguém faz uma tatuagem, no mais coloca um piercing todo esterilizado. Isso não é um mal, mas entende que o espírito foi capturado. Sim. O yoga também é uma filosofia que tem como seu mote o fim da alienação, da sua ignorância, e ele é capturado. Então, essas discussões, né, sobre quem é mais original, quem mais é ancestral, quem tem o yoga mais perfeito, mais correto, mais indiano, mais hinduísta, é uma discussão que mais o neoliberalismo gosta, porque se perde nessas contendas, diminui o seu senso crítico e você começa, então, a fetizar o seu próprio corpo. Então, a grande discussão que se faz, na verdade, esse aqui é muito corporal, então não é um yoga verdadeiro. O que nós estamos falando é que ele está fetichizando o próprio corpo. E fetiche é uma palavra que vem do francês, que é feitiço. É uma palavra portuguesa, que Marx vai traduzir pelo francês. Então, quando você ouve fetiche, aí tem fetiche pelo pé de alguém, que significa que aquele pé está enfeitiçado, enfeitiça quem está feticizado. E o neoliberalismo faz fetiches, enfeitiça. O quê? Mercadoria. E o yoga virou mercadoria e está enfeitiçado. Então você compra o yoga e olha que interessante. Ao invés de você ir até o final com sintomas de ansiedade, depressão, mal-estar, o yoga ajuda você diminuir o seu sintoma, te calar, para você aguentar produzir mais. Na verdade, o yoga que deseja é fazer tua ansiedade, tua depressão, tua angústia, teu mal-estar, rasgar tua carne. Mas o neoliberalismo, ele cala isso, porque senão o yoga deixa de ser mercadoria e volta a ser o que sempre foi, uma filosofia de vida, um jeito de viver. Então, o neoliberalismo é um ótimo capturador de ideias e transforma isso tudo numa mercadoria, mas não só uma mercadoria, mas uma mercadoria fetiche, enfeitiçada. E o yoga é mais um produto à venda. Eu acho que não precisamos gastar lábia para explicar que o yoga entrou no mercado. Mas não entrou porque ele entrou em contato com o mundo ocidental, motherfuckers que deturparam. Não somos nós, latino-americanos. Né? A Inglaterra que coloniza a Índia faz com que os próprios yogis, Vivekananda, Shivananda, Yogananda, Kuvalayananda, vem comigo na ideia, desencante o yoga. Tire o feitiço do yoga. E isso faz com que o yoga vire uma coisa, uma mercadoria, totalmente com fetiche, para colocar numa prateleira e vender. E o que nós compramos é mercado do yoga, é um mercado do yoga. Primeiro temos que chegar nesse degrau, para entender a complexidade disso, para depois começar a pensar em criar alternativas, né? Rotas de fuga, para não deixar ser capturado pelos templos shopping do yoga. Eu fiz uma lista aqui de todas assim, todas, não sei se todas, mas todas que eu consegui lembrar as características do neoliberalismo, né? E massa. aí eu pensei assim, vou começar a levantar e aí a gente vai comentando como que isso se encaixa no yoga. Perfeito. Então, tipo, só para contextualizar mais um pouquinho, o neoliberalismo surge com a crise do liberalismo, né?
e que se reconhece que as crises delas precisam existir para o capitalismo continuar existindo e que eles reconhecem que as desigualdades tudo vai fazer parte e que elas precisam também existir, porque tem que ter pessoas sobrando no mercado de trabalho para que você possa contratar pessoas por uma mão de obra mais barata para que haja mais lucro e que o capitalismo não morra. Porque em algum momento, se todo mundo receber o salário adequado e todo mundo tiver trabalho e não tiver desemprego, eu acho que aí o capitalismo ele morre, né? Ele não continua do jeito que ele é. Então, uma das coisas que é importante é que a desigualdade social ela vai continuar existindo sempre enquanto existir esse sistema econômico. A gente precisa observar isso e ver que isso é real. Então, essa coisa da desigualdade social, sendo ela óbvia, né, para que continue existindo, para o capitalismo continuar respirando, eu acho que a gente poderia, de repente, conversar sobre a desigualdade social e essa ideia, ou não sei se é só uma fantasia, ou se é possível que o yoga ele seja mais inclusivo. Em todos os sentidos. Em relação à cor de pele, porque realmente o yoga é elitista, branco e heteronormativo. Em sua Muito grande bom. maioria. E existem alguns movimentos que saem disso. Então, não sei, a gente talvez possa falar sobre essa coisa da desigualdade dentro de um shala de yoga. Como pode ser feito isso? E, de repente, falar sobre desigualdade em vários outros lugares. E Ótimo. que essa desigualdade faz parte do neoliberalismo. E isso, a gente tem que deixar claro que isso foi transnacionalizado da Índia. Porque quem tem um sistema de castas há milênios é a Índia. Hinduístas, não somos nós. Certo? Então, nós, latino-americanos, não devemos nos achar culpados por pensar yogas diferentes. Tá? Então, tem um livro muito bacana chamado Castas, que vai comparar a segregação racial norte-americana com o sistema de castas da Índia. E traçam paralelos incríveis. Eu não lembro o autor, mas é um capinha preta, que é muito perspicaz nesse sentido. E quando o yoga vai chegar na América Latina, ele chega pelas mãos de espíritas kardecistas. São eles que primeiro traduziram conceitos hinduístas para cá. Karma, Dharma, reencarnação, corpos astrais, né? Que é Anandamaya Kosha, Pranamaya Kosha. E o espírito kardecista, me desculpem quem são espíritas hoje, talvez tenha mudado, mas ele chega high society. Tanto tem uma história clássica do início da Umbanda, tem várias histórias como a Umbanda começou, mas uma que eu mais gosto é um preto velho que chega numa mesa branca, incorpora e ele fala, olha, eu quero trabalhar aqui na casa. E eles vão falar a frase clássica. E eu adoro espiritismo, mas aqui é só espíritos de luz, né? Espíritos baixos aqui não pode entrar. E o preto velho então vai, mas fala, mas eu vou, mas vou levar esse cavalo. E vai para o morro do Rio de Janeiro e começa um primeiro terreiro de Umbanda. Então entenda que o yoga chega para cá pelas mãos de espíritos kardecistas. Não é à toa que o próprio Hermógenes tem uma relação muito próxima com o Divaldo Franco, Chico Xavier. Isso não é um demérito, mas é só para entender qual o carro-chefe que traz o yoga para cá. Então, esse tema de castas e essa divisão, essa misoginia, cara, é na Índia. Então, quando eu ouço mulheres falando, você não fala da tradição, quero voltar para uma Índia, para uma tradição. Então, faz o seguinte, sai da sala, vai para a cozinha com a sua sogra fazer chapate, que fica só os machos aqui trocando ideia e fazendo asana. Se você perguntar para alguém 5 nomes de yoginis indianas, e até a construção da frase é difícil. Você gagueja. No máximo você vai lembrar, sei lá, da filha do Iyengar. E é filha do Iyengar. Então são poucos que vão entender quais yoginis indianas existem de relevância. Indra Devi é norte-americana e vai para a Argentina. Também não é. Então, essa discriminação, essa estratificação, essa hierarquização é indiana. Indiana a gente tem que colocar hinduísta, né? Porque também há indianos budistas, sikhs, é uma coisa grande, tanto quanto o Brasil. Agora, há possibilidades de linhas de fuga criadoras de novos yogas. E aqui que a galera neoliberal mais se confunde, né? Porque começa a dizer, tá vendo? Tá aí, mas não. Quando eu falo linhas de fuga, criação de novos yogas, como yoga restaurativa da Mira Desert, Perif Yoga em Salvador, Tainá com yoga marginal,
o Paulo aqui que trabalha com moradores de rua em Florianópolis, e há outros aqui, há outros, estes não são yogas mercadoria. Estes são um método, um jeito de pensar o yoga que faz sentido para o coletivo onde trabalha. Mila com o CAPES aqui de Florianópolis, Paulo com morador de rua, Tainá em Duque de Caxias, cada um tem o seu coletivo. E quando você se reporta para a Índia, Agores, Kapalikas, Vamacaris e tantas outras ordens espirituais yogicas, diversas e plurais, Aranayakas, algo no qual meu amigo Beto Profeta estuda, são yogas diferentes. É yoga? É tipo capoeira do mestre Bimba e Pastinha. É tudo yoga? É tudo yoga. Mas uma roda de Angola é bem diferente da roda do Bimba. Então, tem vários yogas. E a gente fica replicando e tentando encontrar qual é o mais verdadeiro, o mais... Você entende que isso é uma luta por marca? A gente volta para o neoliberalismo? Essa é uma luta por marca, cara. O meu brand de yoga é mais Louis Vuitton do que o seu, que é uma cópia chinesa. O meu é mais tradicional que o seu, porque veio da linhagem, tipo, de 3.000 anos antes de Cristo, e o seu só veio de 1.000 anos antes de Cristo. Então, o meu é mais tradicional. Então, essa discussãozinha sedentária, conservadora, que eu acho que pode acontecer, mas ela é estéril e vem alimentando mais e mais e mais essa questão mercadológica do yoga. Eu acho que a gente deve começar a unir forças, tanto sedentários, com as suas tradições, seus livros, interpretações, quanto os que eu tenho chamado de nômades, que criam essas linhas de fuga. E entenda que eu não sou aqui um mestre de yoga, eu não estou na posição de professor, nem tenho aula de yoga, não dou aula de yoga. Eu sou alguém olhando o yoga. Unir forças para se pensar em como fortalecer o yoga contra o próprio neoliberalismo. Porque isso vai fortalecer o mercado, esvazia o yoga. O yoga fetichizado, o yoga enfeitiçado com mercadoria neoliberal, fruto do capitalismo, ele esvazia, ele coisifica o yoga. E aí fica todo mundo atrás de corpos como mercadoria. Você paga uma aula segunda, quarta, sexta de yoga porque você tem um produto de corpo ou de mente. Também vem de mente. Também vem, né? A mente calma. E eu vi aqui o Issa do Chivão brincando que eu estou falando muito rápido, porque há um padrão de fala, vestimenta, códigos, símbolos que diz que alguém é yoga. É yogi ou yogini. Isso é muito interessante, porque é outra vez o mercado. Pode ou não pode tomar vinho, né? Então, é necessário se criar um espaço para isso. Como eu posso fazer de forma prática? Foi a sua pergunta, eu passo para você de novo. Uma das formas, por exemplo, é você não ficar replicando asanas. Não entendi. Como que isso é na prática? Quem falou que tem que ser uma postura depois da outra? Ou um pranayama num lugar? Estou tentando ser bem pragmático nesse sentido. Por que não se pode construir uma nova combinação das ferramentas do yoga? Será que a vivência, a experiência vai ser diferente? Será que o nosso corpo é o mesmo do corpo de Patanjali do século II a.C.? Então, será que não dá para a gente montar uma estrutura diferente, como fez Hermógenes? Hermógenes fez isso e nunca vendeu. Ninguém pode falar, sou formado pela escola de Hermógenes. Ele nunca fez um curso de formação. Né? Ele não, entenda o que ele fez. Ele não precificou o yoga dele. Claro que você pode perguntar, mas como que eu vou sobreviver? Outra conversa essa, né? A nossa conversa é como a gente não ser capturado por esse modelo neoliberal que esvazia os yogas. E isso faz com que os professores se cansem. Claro que se cansa. Você vai ficar falando e dando a mesma aula sempre, ela não tem mais sentido. Olha as palavras. Não tem sentido, esvaziou. Claro, porque você está trabalhando com uma coisa. Ela não tem mais um elan. Né? Ela é só um produto que você vai comercializar. Você não tem mais aluno. Porque se é neoliberalismo, você tem cliente. Isso cansa muito, porque o cliente molda o produto que quer comprar. E o cliente tem sempre razão.
Essa é uma frase estúpida do capitalismo, É uma exatamente. merda. Agora que quando você falou de karma, tem mais uma coisa da minha lista que eu falei, vou falar sobre isso. Então, já que você falou de karma, eu vou falar sobre meritocracia. Vamos falar sobre meritocracia dentro do yoga? Por exemplo, aquelas famosas pessoas que dizem e pensam que se você faz um asana difícil, você é uma pessoa evoluída espiritualmente, por exemplo. Ou outras coisas do tipo. Se você tem muitos alunos, quer dizer que você também já evoluiu e você está mais conectado, né? Coisas do tipo. Então, acho que podemos falar sobre meritocracia. E recomendo que vocês leiam um livro que chama O Mito da Meritocracia, se eu não me engano é esse o nome, que vale a pena ler, porque ele desbanca como a meritocracia realmente não vale nada, pessoal, e nenhum sentido para nada nessa vida. Mas vamos adiante com esse tema para colocar dentro do nosso contexto. Tá? Isso é muito louco, né? Eu posso dizer a minha geração já, né? Eu sou formado na tradição de Kuvalayananda, ali pelos anos 2000. A minha geração... se você pousasse no planeta, no Brasil, quando eu comecei a praticar yoga, tinham duas escolas. Ou era Swastika ou era yoga terapia. Quando eu estava no meio da minha formação, começou a surgir Iyengar e Joyce, mas era muito Iyengar. E era muito combatido na tradição onde eu me formei, né? Como algo menor. Olha que louco, né? Isso faz 20 anos só. Olha o que eu estou falando. Quando eu estava fazendo minha formação para ser professor de yoga, o Iyengar Yoga era menor. Olha que interessante, né? Olha que interessante. O Joyce, nossa, eles não sabem. Olha só. Porque na moda, a moda, olha só, a moda era o Hatha Yoga clássico. Uhum. Né? Não é e entenda, não é uma questão de valor que eu estou colocando aqui. Estou só colocando, olha como foi mudando a forma de pensar o yoga. E com isso, a gente veio pensando ao longo de 20 anos, né, que o nosso yoga estava errado. Porque o nosso yoga, então, era brasileiro, né? E aí isso começou a criar novas escolas. E, cara, isso faz com que se proliferasse a galera se entendendo como um empresário de si mesmo. Clássicos também, né? E o cara que mais fez isso no Brasil, sem dúvidas, é o Swastika Yoga, né? O método de Rose, ele conseguiu transformar uma espécie de empresários, né? Para divulgar as suas escolas, formações, livros. E há um tripé, que você tem uma sala para dar aulas de yoga, você começa a entender que o teu yoga é legal, você começa a dar aula, né? Curso para formar novas pessoas pensando como você, do seu método, e depois você faz peregrinações, em geral, para a shala do seu mestre indiano. É um tripé que segura isso. E mantém essa mercantilização do yoga. Quando alguém vai para a Índia, por exemplo, ele volta para cá se sentindo mais autorizado. Sim. Ele se sente, então, mais yogi do que outra. E começa, então, aqui no Brasil, com muita força, essa ideia de que eu tenho mais mérito do que você, porque eu sei falar sânscrito, eu sei interpretar as palavras corretas. E a gente, novamente, o liberalismo isso é fantástico nisso. Ele esvazia os conceitos, ele esvazia a tua alma. Você não consegue mais pensar o yoga como algo que é desalienante. Para você se desalienar, você precisa bater de frente para um muro de contradições. E aí você bate nessa contradição, tem que ter relação, critica, pensa, entende, e aí você vai à frente. Método dialético, né? Materialismo histórico. Quando você tem a meritocracia, acaba isso, porque eu sou a autoridade. Você então começa a criar respostas absolutas. Então, quando eu saí do meu doutorado, eu perguntava para a galera, eu entrevistei yogis no Brasil, e em geral, a resposta que eles não sabiam fazer pergunta para o meu mestre, pergunta para o mestre, ele vai fazer um Ctrl-C e um Ctrl-V de uma escritura. E fecha o rolê, porque a escritura é tipo a Bíblia, né? E olha que interessante, até o livro que na minha época era o Yoga Sutra, o livro do yoga, depois foi migrando para o Vedanta, aí o Vedanta é a real, e agora vai migrando para o Tantra. Sim. Entenda que essa maquinaria parece que é novo, mas é tudo igual. E eu quero fechar o rolê nesse sentido da meritocracia.
a gente vem produzindo mais do mesmo. Pode parecer um monte de yoga no mercado, mas quando você olha, é a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. É um shopping. Que você vai no shopping e tem 1 milhão de sapatos, 1 milhão de bolsas, 1 milhão de coisas que você não precisa, mas que inculcam em você uma necessidade incontrolável de ter aquilo, porque você não é mais nada sem aquilo. Então, você, olha que interessante está fazendo. Você, se não pratica yoga, você não é tão bom. O yoga vai criar em você quase um super-homem, uma super-mulher. E você começa a se achar mais do que outro. Isso. A meritocracia te amarra nisso. E você começa a viajar, porque se tem uma teologia do yoga, é do desapego. Né? O yoga, ele é o oposto dessa lógica mercantil. E o yoga vem se aproximando muito mais de uma teologia da prosperidade, que é dos evangélicos, né? Do que do desapego. Né? Os yogis se entendem numa rede de hierarquias que não conseguem mais se deslocar. Cordão branco de Brahmani, roupa X. Cara, eu bato o olho de longe, eu vejo quem é aluno de yoga e quem não é. A calça, legging, camisetão, mulheres com cabelo meio zoado, mas horas para arrumar aquele cabelo meio zoado com palito, kombucha na mão, uma bolsa, chinelinho, ou talvez o Birkenstock. É óbvio que é um professor ou uma aluna de yoga. E eu consigo ler quem é do Iyengar, quem é do Joyce. Eu consigo ver pelo andar. Então, entenda o que eu estou falando aqui. Vem de um produto completo. Um jeito de falar, um jeito de andar, uma forma de ver o mundo. Mas você acaba sendo um replicante. Esse é o rolê. Você pode colocar o pé atrás da cabeça, mas você só está repetindo o que te passaram. É um yoga Blade Runner, replicante. Você não consegue pensar as escrituras, ou os textos, por si mesmo. Isso. Né? E você acha que, aumentando seu grau de flexibilidade, força, faz a ponte de pé e volta para ir para a série 2, como se fosse algum grau hierárquico. Não há graus hierárquicos. Não há. Os próprios Hatha Yogis medievais, eles são ascetas errantes. Eles saem da família, largam a casta, quando tem, ou se não tem, é um pária, eles vão para essas ordens Hatha Yogicas medievais, medievalistas, como os agores, porque eles justamente vão se ver livre, olha que louco, da meritocracia que envolve a sociedade hinduísta. Não é à toa que Siddhartha Gautama, que é um hinduísta de uma casta alta, pratica yoga, e aí ele sai da casta e vai propor uma outra visão de mundo a partir do yoga como aliado. E ele vai criar, então, o budismo, que é uma forma de ver o mundo que é contra o Vedas, cara. É heterodoxo. Por quê? Porque o Veda sustenta uma hierarquização das castas, da sociedade. Então, o Siddhartha Gautama é um exemplo clássico de um yogi que não segue a ordem iógica. Ele cria uma linha de fuga, que é o budismo. Exato. E também, outra coisa que eu acho muito perigoso em relação ao karma é essa ideia do tipo assim, se você tem um bom karma, então quer dizer que você, nessa vida, vai praticar yoga. Se você pratica yoga nessa vida, é porque você tem um bom karma. E se você, né, porque para você praticar yoga nessa vida, você tem que ter condições de praticar yoga, né? Você tem que ter uma casa, você tem comida, você tem suas contas pagas, e você tem tempo sobrando para praticar yoga e olhar para dentro. Isso é um privilégio na nossa sociedade, certo? E aí é colocado como assim, eu não vou questionar esse privilégio que eu tenho. Eu vou aceitar porque é meu karma, eu tenho um bom karma, gratidão. E quem não tem o bom karma, simplesmente... O yoga se coaduna muito bem com o espírito capitalista neoliberal. Assim como diz já Weber, a ética protestante, o espírito capitalismo, o yoga se coadunou muito bem, né? E não é à toa que, olha a dificuldade de levar o yoga, subir o morro, ir para a periferia, para povos marginais, conquanto que você não vá, aconteceu muito isso na minha geração, vai, mas como se fosse, tipo assim, a comunidade da Maré fosse uma comunidade sem saber, uma xícara vazia, e eu vou com um ar tipo jesuíta, levar a palavra do Senhor aos povos carentes, né? Não consegue fazer troca, não consegue ter relação. E quando tem relação, o yoga dobra. O que significa dobrar? Cria-se novos yogas. E é isso que o Ventara não consegue entender.
Porque tem o sedentário e tem o capitalista, né? Então, o sedentário é o conservador. O cara da tradição, interpreta a tradição, irado. A gente se alimenta deles, é irado eles existirem. Eles não vão deixar de ser e são sempre em maioria. Nós, revolucionários, né? A gente que é linha de fuga e que se entende assim, não quer aniquilar o conservador, mas quer ter a chance de viver seu modo de existência yógica. É só isso. A gente não quer acabar. Olha só, a gente nem quer acabar com o privilégio dele. A gente só quer que tenha um espaço para poder pensar nosso yoga sem que eles ficam toda hora dizendo que não é yoga, isso aqui não sei o quê, não tem tradição. Essa discussão é estéril e alimenta o capitalismo e a mercantilização que tanto eles quanto nós, nômades, criticamos. Só que a gente não consegue sentar, porque não há crítica. Existe uma outra coisa muito louca também que a gente ouve, de que, porque os antigos sábios da Índia, yogis, debatiam filosoficamente, e quando o outro ficava sem resposta, ele se convertia à filosofia do outro. Meu Deus, cara, eles não conseguem pensar sobre outra ótica que não seja de dominação. Você já ouviu essa história, não? Né? Não. Dois yogis sábios, né? Eu já ouvi muito isso. Dialogavam, debatiam, tipo, sei lá, uma tradição X, uma tradição Y. E quando um deles não conseguiria responder para eles, esse que não respondeu tinha que se converter à filosofia do outro. Essa dualidade, essa ótica não rompe o sistema de dominação. Acho que está por trás da tua pergunta da meritocracia, do karma. É um sistema de dominação que precisa ser rompido, cara. Essa história do gratiluz, namastê, tem que acontecer de verdade. E isso só vai acabar quando os sistemas de opressão realmente forem aniquilados dentro desse campo onde o yoga vive no Brasil. E eu falo não só de Brasil, não vamos ficar falando da Itália, dos maores. No Brasil, há um sistema de opressão iógico que dociliza corpos, cara. Corpos, não é assim no Trikonasana, Tadasana é assim. A minha esposa faz isso, eu acho isso muito interessante. Então, vamos pegar quem é do Iyengar, quem é do Joyce, quem é do não sei quem, vem pra cá, beleza. Monta o Tadasana. São 4, 3, 5 Tadasanas, aquela postura de pé, diferente, porque o Tadasana do Iyengar não é o Tadasana do Joyce. Não. Então, entenda, isso é lindo. Tudo bem, qual é o problema, né? Isso não é para criar uma ansiedade. Porque se o yoga tem como foco a liberdade, então você está livre, cara. Livre até para você criar o seu próprio yoga. E quando eu falo criar yoga, não significa colocar mais uma coisa na prateleira para venda. Pode ser, mas que seja algo singular, novo, seu, visceral, teu, de verdade, construído com o teu corpo, né? Não através de mundos imaginários, né? Isso é yoga, cara. Yoga é muito além dos asanas, frase clichê, mas a gente precisa viver isso de forma clara. Só que os professores de yoga só vão conseguir viver isso quando conseguir tomar um distanciamento do seu próprio yoga. Mas a gente está tão enfurnado em 1 bilhão de aulas por dia, porque não dá para sobreviver, que você fala, os caras não têm nada que fazer, vão ficar pensando, tem que ralar aqui. Você entende que essa lógica neoliberal te aprisiona, cara. É necessário dar um passo atrás para você começar a desenvolver um senso crítico. Senão você é um Uber do yoga. Um texto que eu coloquei outra vez aí, que criou uma polêmica, né? Você virou um Uber, cara. Você é um reprodutor de corpos dóceis, como diria Foucault. Exatamente. E uma coisa que eu estava pensando agora sobre o neoliberalismo é que uma das características também desse sistema é acabar com os sindicatos, com a sindicalização, que são os coletivos que vão falar, olha, queremos melhores condições de trabalho, a gente precisa de tempo de lazer e tudo o que os sindicatos fazem. Então, essa coisa de se juntar para conversar, e mesmo que dentro dos sindicatos existiam diferenças, é óbvio, não era todo mundo comunista nos sindicatos, e nem é até hoje. Existem diferenças, e aí é onde tem o debate, é onde tem o acolhimento, é onde tem até as festas, né, assim, onde as pessoas podem se encontrar com pessoas diferentes. Tem um filme muito bom, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu vou lembrar, que é sobre uma greve que teve gigantesca na Inglaterra e que o movimento LGBT, que ia mais, ajudou os mineradores, os mineiros, na greve. E os dois foram unidos, né? E é super lindo esse filme, assim. Então eu recomendo que todo mundo assista, porque eu sinto que esses espaços de debate, eles foram enfraquecidos
para poder sustentar o neoliberalismo. Ele se sustenta porque existe a individualização, que é sustentada pela lógica da meritocracia. Então, cuida do teu rolê, faz o seu melhor, eu tô aqui fazendo o meu, e que o resto que cada um que se vire. E aí, isso está se reproduzindo, eu acho que isso que você está falando agora também, talvez a gente possa falar mais sobre isso, que é essa individualização, essa competitividade que é usada dentro das empresas também para você produzir mais, porque quando você compete, você acha que você tem que, né, você acaba produzindo mais, porque você tem que fazer melhor que o outro o tempo todo. E aí eu fico pensando assim numa coisa que a gente está produzindo mais, tipo, pro Instagram, né? E a gente não ganha nada com isso, é só o Mark Zuckerberg, tá ficando mais bilionário. E a gente aqui se matando de trabalhar. Eu acho que, assim, outro dia eu tive eu acabei pensando, conversando com a minha esposa aqui, tinha que ter meio que um yoga ninja. Yoga ninja, pensando no Mídia Ninja, tá ligado? Mídia Ninja. Sei. Mídia Ninja, que é um coletivo de jornalistas alternativos que vivem em coletivos com seu celularzinho, cobrindo coisa que a mídia tradicional, conservadora, sedentária, não reproduz, né? Não publica. Então, eu fiquei viajando na questão do Yoga Ninja, ou Yogis Ninja, né? Que seriam coletivos de yogis que se juntariam para dar suas aulas, para ganhar dinheiro, enfim, mas também de um núcleo para pensar o yoga. Né? A gente não tem isso. Né? A gente tinha uma revista, o Yoga Journal, que era uma réplica norte-americana, que replicava corpos. Havia uma outra revista no Brasil também, bem tradicional. A gente ficava nesses extremos. Né? Uma bem norte-americana, conservadora no seu sentido de corpos ideais, e uma outra bem conservadora, quase filológica, se debruçava sobre textos, né? Mas nenhuma com senso crítico no sentido de pensar outros desdobramentos de yoga. Qualquer coisa que surja sem tradição indiana não é yoga. É quase você nascer na França e não em Paris. Você não é quase francês, né? Ou você nascer em Braga, em Portugal, o lisboeta nem considera muito português. Então, há yoga sem estética indiana, e aí eu me lembro do que você falou, porque eu fiz um texto e me aproximei um pouco da teoria queer, sobretudo do Paul Preciado. Como é possível pensar os yogas contemporâneos, eu chamo de yoga contemporâneo, o yoga depois do moderno, ou seja, o yoga moderno criado por indianos para a sua independência da Inglaterra, e o yoga contemporâneo nasce da dobra desses yogas transplantados para outras localidades, yogas que vão se juntar com cristianismo, espiritismo, santo daime, como o Wake and Love do Prem Baba. E, de repente, esses núcleos de yoga ninja, poderiam pensar... que assim, a minha geração tentou juntar, entender o que eu estou querendo dizer. A minha geração tentou montar congressos, federações, congregações, aí fundar a Aliança do Yoga como se fosse um lugar, acabou virando uma instituição que regulamenta. Né? Não promove a discussão, o debate crítico sobre yoga. Está preocupado em saber quantas horas tem, mas você tem que ter, quantas horas... legal, eu acho que isso tem que acontecer, mas não consegue pensar o yoga no Brasil. Nem sei se essa é a função dela, mas enfim, eu conheço algumas pessoas que fazem parte da aliança, mas não consegue promover o debate. Né? Quando vem uma determinação. A Aliança do Yoga pensa... Não é isso. Isso é o oposto do que é o yoga. O yoga, ele sempre foi plural e híbrido. Por que não abraçarmos isso? Eu sei por quê. Porque os conservadores não querem perder o seu lugar hegemônico, né? De privilégio. Algumas pessoas formadas com professor ou professora X ou Y têm um status. Sim. Né? E quando você não tem uma formação de lá, você não está. Eu sei que essa pergunta não é tão comum entre clientes do yoga, mas entre professores. Qual é o teu yoga? É uma primeira pergunta que me fazem toda hora, e eu não falo quase. Eu não dou aula de yoga, porque você se fecha depois na forma. Então, talvez uma alternativa disso é criar coletivos do yoga para pensar em yoga de forma independente. Eu lembro que eu fui para o Sesc uma vez em São Paulo, Pompeia, estava eu, Marcos Rojo,
e Beto Profeta e a Lília Gulmini. E aí uma moça, no final dessa palestra, levantou a mão e falou assim, uma tântrica, eu não me sinto representado por vocês. Eu fiquei absolutamente lisonjeado. Eu falei, nossa, que ótimo, né? Porque você, então, é uma nova voz. Porque, assim, eu sou formado do Marco, o Beto é formado do Marco, eu li a tese da Lilian, e então fica numa currinhola. Que legal que você não se sente representada. Você representa quem? Né? Qual é a tua pegada? Né? E isso eu acho lindo, essa pluralidade dos yogas. Claro, volta a bater na tecla, é o que mais eu apanho. Então pode tudo, e aí vira mais comércio ainda. Então, mas se você se fechar no seu nuclinho, na sua pequena tradição, na sua igrejinha, no seu culto, na sua seita, as pessoas estão reproduzindo vocês. Não sei se eles entenderam isso. Os cursos e yogas que são vendidos como comércio, eles são réplicas ou tentam ser réplicas das tradições. Porque os híbridos não conseguem ser replicados. A gente nômade não consegue ser duplicado, cara. A gente tá sempre se transformando. Exato, cara. Então acaba a lógica neoliberal adora os conservadores. Sim. É só olhar para o Brasil. É só você pensar que todos os governos de extrema direita têm ministros da economia ultraliberais. Ditadura é ministro da economia liberal. Paulo Guedes foi ministro do Pinochet. Então, é liberal na economia, mas tem que ser ultraconservador nos costumes. Então, é esse ultraconservadorismo de moral, mas na hora de vender, vale tudo, né? Exato, cara, exato. Eu acho que a gente tem que começar a pensar o yoga com arejado, trazer novos personagens. Eu já tô com 50 anos, eu já tô velho já, e eu não vejo ninguém conversando comigo, cara. Então, essa galera nova, a tua geração, tem que vir pensando, mas eu fico triste quando vejo a molecada nova, de 20 e poucos anos, replicando as tradições, porque é um sistema opressor, cara. Você pode falar assim, não, eu gosto da tradição, que entenda, eu gosto da tradição e eu quero viver essa tradição. Irado. Você está ciente que está num núcleo bastante conservador. Irado. Você sabe disso, você está ciente disso. Você não está alienado do que está acontecendo. Agora, quando você entra absolutamente alienado, isso, eu já tenho dó. Eu sinto pena. Porque é um garoto de 20 e poucos anos que vai demorar, às vezes, uma década fazendo seva para os outros. Trabalhando de graça, né? Em vez de começar a pegar o yoga para reconstruir sua própria vida. O yoga como aliado e não modelo, normatividade de vida. Essa que é a diferença. Parece que a galera não tem Netflix e não vê o documentário do Osho, cara. Então, assim, é preciso ampliar um pouco mais a discussão, fugir dos guetos e começar a pensar e entender que isso já está acontecendo. Eu citei alguns exemplos aí, mas há outros também. E utilizar as mídias sociais, como nós estamos fazendo aqui, para romper essas bolhas, né? E jogar contra o próprio sistema, aumentando o debate. Mídia Ninja fez isso. Os yogas não conseguem pensar sozinhos. Tamanha força de dominação opressiva de formas externas que obrigam você a yogar, meditar, x-asanas da mesma forma. Por que não fazer uma prática de yoga no qual não tem um tempo para trocar de asana? No qual a mudança de asana seja particular, singular. Quando o meu corpo sentir para mudar, aí eu mudo. Por que não isso? Por que não isso? Por que eu tenho que ficar X inspirações? Mira Derzete tem uma prática de yoga, que é uma latino-americana, só tem um asana. É o melhor. Só tem Shavasana. Só tem Shavasana, cara. E aí, é claro, a maneira de pensar, nossa, é yoga para preguiçoso. Olha que interessante essa palavra. Significa que é um yoga que não produz. Porque não tem movimento quase. É um pensamento capturado pelo neoliberalismo. Né? Eu não quero ser a melhor versão de mim mesmo. Não tem nenhuma versão de mim. Isso é uma coisa que explode a cabeça da galera. Eu não tenho uma versão melhor. Porque eu estou sendo.
Não tem ponto de chegada. Essa é uma coisa difícil da galera entender. Não há ponto de chegada, não há reta final. Se você é pleno, não é pleno, todo mundo fala? Plenitude, inteiro, completo, que nada falta. Então não tem busca. Cessou. Ah, mas eu estou infeliz ainda. Ah, agora a gente começa a pensar. Mas também, você tá infeliz, mas é a vida, né? Você não vai estar feliz o dia inteiro, a vida inteira. Você não, tipo... Sim, eu acho que o yoga não vai ser resolver humano. isso. Mas o yoga pode te ajudar a entender quais são os encontros que estão despotencializando você agora. Levando você para tristeza, alegrias passivas. E aí, se deslocar. Porque o que é o asana? Senão você tirar suas micro-rupturas, suas micro-contrações. E por que você contrai o seu corpo? Porque você tem medo, isso é instintivo, é natural. Se eu ameaçar dar um soco na sua cara agora, você faz isso aqui. Você contrai para sentir menos o contato do corpo com o teu corpo. Quando você come alguma coisa azeda ou estragada, olha o seu rosto. Você contrai para sentir menos o contato do azedo ou do estragado. A contração é uma defesa. E quando eu faço asanas, eu vou relaxar essas micro contrações diárias. Só que não adianta só relaxar ela para você amanhã aguentar mais contrações diárias. É relaxar para criar um hiato, um espaço de silêncio e solitude para entrar em contato com os seus rolês. O yoga tem parado, quando bem conduzido, que às vezes nem chega nisso, naquele gostosinho que consegue dar aquela aliviada. E para aí. É aí que o neoliberalismo quer que você pare. Porque se você continuar, você vai perceber quem está te amarrando. E quem está te amarrando, você sai na rua e faz uma revolução. A gente quer transformar o mundo. A gente quer transformar o mundo, cara. Exatamente. É isso que a gente quer. Sabe o que você estava falando agora? Me veio muito outra característica também, que é de tudo que tem que ser um investimento, né? Essa coisa da financiarização da vida, inclusive, quando você estuda uma coisa, é um investimento em você. Até quando você vai fazer uma viagem, o seu tempo de lazer é um investimento em você. Tudo tem que ser, qualquer minuto do seu dia é um investimento em você. Para quê? Para você trabalhar melhor. Então, o yoga acabou virando também um investimento. E, na verdade, deveria ser só... É caro. E deveria ser só, tipo, o meu momento de fazer nada. Tipo, nada. Não espero nada com isso. O yoga é inútil. É inútil, né? Porque quando um objeto é inútil, ele deixa de ser mercadoria. Ele não tem preço. Porque o que é inútil não tem preço. Você entende? É possível construir uma saída. O yoga inútil não pode ser vendido porque ele não tem preço. E aí você começa a pensar o yoga de uma forma mais adulta, madura. Ah, então ninguém vai cobrar yoga. Você está olhando para o meu dedo, não é isso. Para você conseguir adentrar um espaço em você que possibilite ter senso crítico. Quer ver um exemplo? Estou tentando ser mais pragmático, que as pessoas ficam falando que eu sou muito teórico, acadêmico. Quando querem me ofender, fala que é acadêmico. Inclui o diálogo no final da aula, cara. Inclui um diário de bordo meditativo. Troca ideia com a galera no final da tua aula, se você é professor. Exige isso do seu professor. Acabou a prática, em vez de rolar o tapetinho e ir embora para casa, em Mauna, acho Mauna fantástico essa ideia do Mauna, né? Do silêncio, né? Porque assim, porra, não enche o saco, vai quietinho, né? Vai quietinho para casa, né? E você entrar o diálogo para poder conversar sobre o que está acontecendo. O professor não precisa ficar desesperado, ele não tem que interpretar nada. Mas ouvir só, porque só a fala, o diálogo, o debate, a discussão vai dissolvendo, desorganizando coisas para organizar algo novo. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Foto clássico de Shankara ali à beira do Ganges, o que é? Eles faziam trikonasana? Não, trocando ideia. Só que não tinha nenhuma mulher lá, né? Só tinha macho. É possível, então, e uma outra dica que eu dou é o seguinte: transformem os nomes do yoga. Não fica repetindo, porque ele já está capturado. Igual você falou, financiarizar, não sei o quê, melhor versão de mim mesmo. Inventa conceitos do seu yoga. Inventa jeitos do yoga. Porque você vai, então, construindo outros modos de viver. Você sai daquela organização. Yoga, Chitta Niroda, Samadhi, Kaivalya, Viveka, Samadhi com semente, Samadhi sem semente. Fica uma abstração que te aliena mais.
Sim, Aí porque você você nem elabora. sabe o que aquilo quer dizer direito. Você repete, mas você nem pensou Ou sobre. sabe, assim, o cara decorou os 196 sutras de Patanjali, mas não entendeu. É, difícil, Entender né? significa você trazer a baila mesmo. Ele tem que fazer sentido na vida cotidiana. Tua avó tem que É. entender. Aham, Tua aham, avó tem aham. que entender. Eu lembro dos primeiros escritos do Marx, ele tentando fazer panfletagem para operar o chão de fábrica e entender a mais-valia. É esse esforço que tem que ser feito. Professores de yoga são intelectuais, cara. Vocês são intelectuais orgânicos do yoga, como diria Gramsci. Vocês têm que tomar essa para vocês. Vocês não são só pessoas que estão numa esteira de produção. Não! Vocês têm que tomar isso para vocês. São intelectuais orgânicos do campo do yoga e tem que romper, furar um dogmatismo que já está pelo menos há 50, 60 anos no Brasil. Eu não vou citar nomes, mas a gente consegue ver uma escadinha de onde cada um saiu. Os professores, os homens mais importantes aí. Agora, esses 2 anos de pandemia, surgiu mais insta-yogis. Eu não falo isso de forma pejorativa, não. Acho que tem que furar isso aqui mesmo e entrar. Mas pensar no yoga fazendo sentido na vida cotidiana, na busca pela desalienação e não só em diminuir sintomas. Ah, meu yoga é para acabar com a ansiedade. Eu nem me matriculo. Eu não quero acabar com a ansiedade. Eu quero levar minha ansiedade até o final, rasgando a minha carne. A minha depressão até o final. O meu mal-estar tem que rasgar a carne durante o yoga. Eu tenho que estar chorando no final. Estou exagerando, claro, como Claro. sempre exagero. Mas tem que rasgar você. A aula de yoga é um espelho que pousa em cima de você e reflete você mesmo. O que é purusha, se não um espelho, um não sei o que muito límpido? Purusha não é nada. Mas é uma ideia fantástica, Purusha. Purusha não é nada, ele só reflete o encontro de outros corpos no seu corpo. E uma prática de yoga deixa ele flutuando. E aí você olha e fala, porra, meu Purusha é feio pra caralho. E agora? Porque ele não é nada. Ele está só refletindo o teu corpo. Você entende? Ganha uma dimensão fodida. E não entenda que não é Yud de ligar, reatar com o mundo imaginário, mas ligar com corpos. Se você está triste, sim, é porque há corpos despotencializando você. Há uma opressão em cima de você. Como diria Freire, você não quer aniquilar o opressor. Você quer desalienar o opressor. Porque ele também está oprimido pela própria opressão, cara. Eu não quero nem transformar em capitão do mato e nem matar o capitão do mato ou o senhor da casa grande. Nós queremos acabar com as castas, com o sistema de classes que o Brasil também tem e é absolutamente preconceituoso, misógino, tanto quanto a Índia. Eu não quero ser um yoga indiano. Porque, na verdade, isso é a diversidade, né? Tanto a gente vê a diversidade que a gente é, que a cada prática a gente pode ver um lado, é um prisma, né? E não essa homogeneização de todos os corpos iguais e falando a mesma coisa e repetindo o mesmo texto. Só que esse mesmo texto, que é o Yoga Sutras, cada pessoa vai viver de uma forma em algum momento da vida. Tipo, às vezes você vai ler aquilo, você vai, eu entendi isso porque eu tenho esse exemplo. Aí daqui 10 anos você vai ler de novo, de repente você vai entender diferente o mesmo sutra. E eu acho que é se permitir se abrir para poder ver que todo mundo tem a capacidade, é óbvio, e se autorizar a fazer isso, porque eu acho que a gente às vezes não é autorizado a fazer isso. Só o mestre XYZ, que já tem, né, todas as estrelinhas lá da corda, não sei o que lá, que pode interpretar o Yoga Sutra. Você não pode, porque você é só um aluno. Então você só tem que ouvir. Louco, né? A gente são duas coisas de opressão aqui. Primeiro, o Yoga Sutra que não sai da nossa boca, né? Tamanho é o sistema de opressão que o Yoga Sutra é tido como livro, tipo, é o livro do yoga. Não é. Não é. É só mais um. Tem o Bidya Yoga, tem o Pradipika, a Grande Sanhita, os textos tântricos. Há um mundo de yoga. E o que nós estamos falando aqui é para você parar de buscar o melhor livro, né? O que tem o yoga verdadeiro, mergulhar neles e catar o que for importante para a tua vida. O yoga tem que resolver as tretas da sua vida, cara. Se ele não está fazendo isso, não está servindo para nada. Ele vai resolver sozinho? Não. Tem psicanálise, tem psicólogo, tem várias coisas aí. Tem casar, né?
tem amigos, né? Tem Tem casar. vizinhos. É lá, claro. Quer ter Claro. um guru, casa. Quer ter um guru, casa, né? Ah, eu tô me achando muito fodido. Casa, pra tu ver se tua mulher não esculacha você e te coloca num lugar que está subindo demais, ou vice-versa também. É a troca. E esse é o ponto. A O relação. yo... Exato, cara. O yoga é relacional com outros corpos. Ele não é para isolar você do mundo. Mesmo os ascetas errantes da Índia, bababá, eles vivem coletivos, cara. Eles fazem parte de ordens espirituais. Os natas, os agores e tantos outros. Para a gente não falar dos brahmanas que a gente já conhece. Mas eles fazem parte. E se junta todo mundo no carnaval deles, que é no Kumbh Mela, tá ligado? Então, mas entenda, eu não quero ser eles. Eu não quero ser eles. Eu acho isso triste, porque eu vou ter que me adaptar a um jeito de vida que não é o latino-americano. Então, em vez de Yoga Sutra, leia As Veias Abertas da América Latina. Em vez de Hatha Yoga Pradipika, leia Reich, leia Freire, leia José Ângelo Gaiarsa. Eles vão te ajudar muito mais a você entender o que é asana, pranayama, kriya, do que esses textos. Claro que você tem que beber neles, tem que entender as técnicas, claro que isso tem que acontecer. Mas você não pode se sujeitar a eles tendo material absolutamente rico da nossa própria cultura. Desde Krenak, Copenaua, a cultura afro. O Brasil, o yoga bebe de tudo isso aqui no Brasil. Você não tem que se sentir culpado disso. Não tem que se sentir culpado disso, pelo contrário. A gente, em vez de aprender sânscrito, que aprenda espanhol, para você poder viajar para países da América Latina e entender yoga com Pachamama, que já existe. Certo? Então, Certo. o yoga no Brasil é riquíssimo. E a gente fica preso num modelo mercadológico. Eles têm um Silas Malafaia de lá, né? Que é aquele maluco lá, é o Silas Malafaias dele. A gente vai ficar preso a isso? Só agora com o governo ditatorial lá, totalitário, assim, a gente começa a ver o quanto o yoga é prejudicial também para indianos. Meninas que não são hinduístas, né, islâmicas, sendo obrigadas a fazer a postura da cobra. Porra, é louco isso, cara. Yoga não é para libertar? Então, eu tenho a liberdade de não querer fazer yoga. Olha só. Exatamente. É isso. O mercado exige que se você trabalha em TI e não medita, você vai perder um pouco de criatividade. Você entende que isso é um fetiche, cara. Isso é um fetiche da mercadoria. É disso que nós estamos falando o tempo todo, né? O yoga foi enfeitiçado como uma coisa que tem um preço. O mercado adora isso. Nós precisamos naturalizar o yoga novamente, voltar a dar alma a ele, ânimo a ele, ele voltar a ser animista. O animismo perdeu, há uma magia no yoga. Você pega o Atharva Veda, é um capítulo inteiro só de encantamentos e maldições. Capítulo 3 de Patanjali é só Siddhis, cara. Siddhi é mediunidade. Até um muito louco de entrar no corpo do outro, e um outro que é você evocar um Siddhanta. Siddhanta é um yogi evoluído, desencarnado. Para quem é da macumba, é um espírito, tio. E Patanjali fala, olha, para você invocar um Siddhanta que pode te ajudar na evolução da sua senda espiritual e yógica, você tem que ir em locais de peregrinação e cemitérios. Cara, local de peregrinação, para quem é da macumba, é em cruza, tio. É lugar onde passa muita gente. É em cruza. Então você tem que fazer um ritual, fazer uma demanda para que um espírito desencarnado venha te ajudar na cena do yoga. Cara, isso é muito Brasil. Mas ninguém pensa isso, cara. Isso é uma coisa fora, nada a ver. Não é assim que eles pensam. Há uma aproximação com a cultura brasileira, híbrida e plural, com da indiana, muito maior do que a gente imagina, né? E a gente desmercantiliza. Por mais doido que possa parecer, é permitir que outras pessoas pensem o yoga de forma brasileira, plural, malandra, e não ficar replicante de modelos lá de fora, porque é isso que uma empresa faz, uma indústria. A indústria fordista produz a mesma coisa. Aí o carro 2021, 2022 troca o formato do farol. Você está entendendo o que está acontecendo? Né? Claro. E alguém que monta um produto que é inútil, ele não pode, não dá para ele ser replicado.
Então, a saída para o neoliberalismo é as pessoas pensarem os seus próprios yogas. Então, o professor de yoga, o que faz? Ensina o cara a ser yogi. É isso que tem que fazer. A pensar por si. Não é ensinar a fazer asana. Isso aí aprende sozinho. Uhum. Mas é aprender, por meio dessas ferramentas e técnicas que você se formou, ao cara ter uma emancipação sobre o corpo dele. É disso. Até que chega um dia e ele fala assim, cara, eu não curto o jeito de pensar yoga, Ju. Beleza. Entendeu? Até que o yoga não seja mais necessário para ele. É esse o rolê. É esse o rolê. Uma forma de sair do neoliberalismo é você ensinar os alunos, professores de yoga, um curso de formação para ser professor de yoga, a ele ser yogi mesmo, de verdade, yogini. E ser isso é ser um cara não alienado. Não alienado significa romper os sistemas de opressão. E um deles pode ser a própria instituição no qual você está vinculado. Pode ser o sistema opressor. Pode ser. Não significa que toda tradição seja, mas pode ser. E você tem que estar espreita, ligado em não ser capturado. Isso é um jogo muito fino. Muito fino. Numa conversa com você aqui, você pode me capturar na conversa. Então, está na relação, está acontecendo agora sistema de opressão. E você fala, não, Beto, você falou aqui, não está certo. Não é assim. E entra o debate, o senso crítico. Eu falo, pô, pode crer, eu falei um termo errado, eu falei, como às vezes eu tenho, denegrir. Já me corrigiram isso. Falou, pô, perfeito. Já é uma palavra que eu não posso falar, correto, eu não tinha. Isso é senso crítico. Bate de frente com uma contradição, há uma crítica quanto a isso, e aí é um debate, e eu evoluo no sentido de continuar até outra contradição surgir. E não há libertação final. Não há libertação final. Não há libertação final. Porque é essa coisa, acho que o yoga ensina a gente, né, se fosse, colocar a gente em posições desconfortáveis para a gente aprender a lidar com esse desconforto transformador e não fugir do desconforto, que é o que eu vejo que é essa mercantilização do yoga, é vender esse produto do yoga que tem que dar resultado, porque senão você não prometer resultado, você não vende, e esse resultado prometido tem que ser, você vai ser feliz. Tipo, é um Rivotril. Total. Em vez da gente, tipo, não, eu quero me desconcertar, eu quero sair, eu quero atenção plena, justamente para isso, para eu poder ver quais são os sistemas de opressão que estão me docilizando, que não deixam eu ser quem eu sou. E não atenção plena, porque aí a minha concentração vai ser melhor e assim eu vou tirar nota melhor no vestibular ou o meu trabalho vai render mais. A atenção plena também é outra palavra capturada que ficou tão abstrata, né, que ela já perdeu, foi esvaziada. Eu estou usando já o estar à espreita. Tem que estar à espreita. Tá ligado que tá jogando no jogo. Senão você vira uma marionete disso tudo, né? E essa questão de o yoga trazer desconforto, talvez algumas pessoas podem pensar, então eu tenho que me martirizar, mortificar em cima do tapete. Não, cara. Às vezes você fica deitado em side shavasana, um shavasana de lado, e aquilo é extremamente desconfortável. E eu percebo isso mais e mais e mais. Se você coloca o cara para fazer 1h30 de full vinyasa e o caralho, um monte de coisa, e salta, o cara faz que é uma beleza. Mas põe ele para ficar meia hora deitado sem fazer nada, rapaz. Difícil. Todas as moscas do mundo resolvem pousar, aquela hérnia que não pegou no full vinyasana, pega ali. Né? Tá frio, tá calor. Não sei. Então, ficar quieto no sentido de consigo mesmo, é o mais difícil do yoga, e não é à toa que quase nenhuma prática tem nem o shavasana e nem meditação propriamente dita. Claro que é possível fazer meditação em movimento, não é isso, não é meditação que você está com a perna cruzada. Mas às vezes também não há. O cara está tão... Eu sou igual do Ashtanga. Há uma preocupação tão grande nas salas que eu vejo, na correção do pé, do artelho, do não sei o quê, não sei o quê, e tem que fazer, é irado, tem que fazer. Mas acaba perdendo o rolê, o flow, o fluxo de quando você já decorou, né? Já está naquele rolê gostoso, acaba se perdendo, não? Então é possível fazer a prática meditativa em movimento? Absolutamente, claro que sim. A Ashtanga é menor que a Inga? Nunca. O
Pavana Muktasana, aquela bem tranquila do Hermógenes, é coisa para vovô? Não, cara, não. O Tinahan faz caminhada meditativa. Há várias formas de yogar. Há várias formas, cara. Você tem que escolher a tua para agora e não tentar se adequar. Quando você for uma prática e não sentir bem, vaza. entenda, ou pelo menos entenda o que você não sentiu bem. Foi a fala da professora, foi a postura, a correção, foi um incômodo interno. É preciso um tempo, é um processo longo e gradual, mas tem que ter diálogo. Fala, ó, isso aqui tá doendo, isso aqui não é bom, isso aqui, ó, cara, me deu um negócio, me deu um isso. Não é à toa que Freud tem um livro inteiro sobre o isso, que não dá para falar sobre ele, né? Isso tem que ser trazido à tona para a conversa. Senão você ficar só ouvindo alguém interpretando um texto ou alguém te ditando como seu corpo deve estar no espaço. Isso é tudo, menos yoga. Menos yoga. Nem estudar é. Porque, para mim, estudar é alguém falar um texto de um livro que não pode ser perfeito em si mesmo, senão é dogma, e eu poder levantar a mão e falar, cara, não entendi porra nenhuma, ou não concordo com ele. Porque, por exemplo, você dizer assim, os kleshas são os obstáculos do yoga. E o klesha é o apego, a aversão, o medo da morte, o orgulho, filhos da ignorância. Pô, é legal, bonito isso, é bonito. Mas imagina que você é uma pária, alguém sem casta e mulher na Índia do século XII, e alguém fala, não, você não pode ter apego à casta Brahmani. Você deve ficar aqui desapegada, né? Porque a sua família, por gerações, cata cocô de bosta, de vaca sagrada da Índia, e tua filha tem que ser assim também. Você fala assim, não se tirou isso do livro sagrado. E ele é indiscutível. Pô, não é claro que isso é um sistema de opressão? Eu estou há 10 anos falando a mesma coisa. É um sistema de opressão e é possível pensar o yoga como uma religião. Há yogas igreja. É claro isso. E eu falo isso para deixar claro os sistemas de opressão e como essas igrejas vendem yoga dentro de um mercado. E você? Você virou vaca de presépio. Você obedece isso, é uma manada. Quando alguém levanta a mão e vai contra, cara, vai todo mundo cair em cima dizendo que o yoga não é original, o yoga não é certo, não é ancestral. Ou se for da Índia, o teu mestre não é tão bom assim, o meu é de uma linhagem X ou Y. Então, essas viagens são estéreis para quem pensa em realmente transformar a realidade. A gente está aqui para transformar a realidade. E a realidade só vai ser transformada transformando corpos no linguajar do yoga. Não há outra forma. Não é provando que o Kemet Yoga não tem nada a ver porque não tem... Não, o Kemet Yoga é irado. Entender que houve um coletivo que se sentiu oprimido por só corpos brancos, não sei o quê, e inventou um rolê preto. Irado, cara, irado. Eu acho que isso legitima populações e corpos que nunca tiveram o direito de subir em cima de um tapetinho, não é? Então, mesmo que uma grande corporação te chame para dar aula de yoga, vá, cara. Mas vá para disrupturas. Para entrar lá dentro e colocar a bomba lá do meio. É Matrix, cara. É Matrix. Total. Agora, é claro, Jô Ferraro, que um fudido como eu, professor universitário, quando entra lá e recebe 4,5 pau para falar 1 hora, eu que tenho uma plataforma que tem 26 cursos a 50 pila por mês, é foda você falar, porra, eu vou ficar só aqui, malandro. Porque o boleto da escola da minha filha continua caindo. Então, a espreita, atenção plena é a espreita, para não ser capturado. Aí, daqui a pouco, Ju, você vai ter 50 mil aí no Instagram. E já deve ter chovido já. A pessoa quer fazer uma parceria com a gente? Para mim já falei, quer fazer uma parceria? Eu falei, pá, parceria. Como é que é a parceria? Parceria você me divulga. E eu? Não, aí você vai ganhar 10 potinhos, você vende. Pô, é pirâmide. Né? Então, a gente vive no sistema capitalista. Nós não queremos viver nele. Mas até ele ser destruído, temos que aprender a jogar esse jogo, tá certo? Sim. E aprender a jogar esse jogo é aprender técnicas de guerrilha. Ou
você se assume um capitalista. Não, eu sou capitalista, eu gosto de ser capitalista, eu quero meu desejo voltado para o capital. Ótimo, eu vou buscar ir contra você. Mas pelo menos tem ciência. Pelo menos você não está alienado. Exato, cara. Mas o capitalismo aliena. É difícil você ter consciência. Você não vai ter consciência. Você está sempre fora. Por isso a consciência de classe. A consciência de classe yógica. Por isso que eu falei da brincadeira do yoga ninja ou coletivos outros. Formas alternativas de se pensar, praticar o yoga. Não só como brand para vender, mas de se relacionar yogis com yogis, mesmo de tradições, linhagens, escolas e pensamentos diferentes. Porque é isso que faz o yoga estar vivo e não uma linha só. Sim, exatamente. Isso é importantíssimo. Tipo, beleza, você pode ter o seu yoga, mas você não precisa ficar defendendo ele e pisando nos outros. Você pode brincar com todo mundo pode ser amigo. Exato. E cada um é feliz com o seu. E tudo bem. Exato. Tipo, esse negócio de ficar o meu yoga, o seu yoga, esse yoga é o melhor, esse yoga é o pior, aí que vai gerar mais divisão, mais briga, cada um vai ficar cada vez mais sozinho e a gente nunca vai conseguir mudar nada sozinho. A gente tem que se juntar. Quem se fortalece nisso é o próprio neoliberalismo e o capitalismo. Ele se alimenta disso. Ele se alimenta, ele precisa disso. Precisa do ódio. disso. Do ódio exatamente. E da alienação. Exato, cara. Exatamente. E estamos aí para tentar fazer diferente. Nossa, eu acho que é isso. Assim, eu tô tentando ver aqui se eu lembro mais de alguma coisa, mas já deu 1 hora que a gente tá falando. Então, acho que já roubei bastante do seu tempo aqui. Fico muito feliz. Ainda bem que a internet funcionou. Você vê, cara, não caiu nenhuma vez. Muito bom. Nossa, muito feliz, e a gente falou um monte de mal do capitalismo e não caiu a live. Vitória! Pode crer. Foi muito bom, muito obrigada. Espero que a gente possa continuar falando sobre isso. Teve uma galera aqui que falou que quer entrar no Yoga Ninja. Muito bom. Vamos falar sobre isso. Eu acabei hoje uma experiência chamada Coletivo Oman Baby, Coletivo Arte Yoga. A gente fez um estudo durante acho que uns 3 meses estudando arte e yoga e hoje foi a aula final totalmente de graça. Aconteceu. Iniciativas como essa podem acontecer e me chamem, se vocês tiverem ideia sobre isso, me chamem que eu participo felizaço de tudo isso. Eu quero agradecer demais, muito obrigado pela teu convite, abrir espaço no teu canal para a gente poder conversar. Adorei a conversa, perguntas interessantíssimas, você é muito simpática, as tuas falas são muito bacanas também, para cima, e só ajudou a gente crescer mais o debate no yoga. Não chegamos a conclusão nenhuma, graças a Chico, mas não queremos. E a Durga, e nós não queremos isso mesmo. Só queríamos plantar a sementinha, agora vai dormir com essa. Eu também vou dormir com essa. Perguntas interessantes e não respostas absolutas. Exatamente. Tamo junto e... Bom, vamos continuar conversando. Muito obrigada demais. Obrigada a todo mundo que estava aí. E a live vai ficar salva, com certeza. Depois reassistam e compartilhem pra gente continuar causando aqui. Que nós Valeu, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Falou, galera. Até mais.